Bom dia, pessoal do segundo ano. Bem-vindo novamente às aulas de física. Hoje nós continuaremos o assunto de calorimetria, né? Então, lembrando que calorimetria é uma parte da física, né, que nós estudamos, onde nós estudamos as trocas de calor, né, as medidas de calor, as relações de calor e temperatura, né, a quantização de energia, essas coisas. Nossa última aula foi sobre superfícies aquecidas, né? Dilatação térmica. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, é bastante simples. E hoje nós iremos continuar as aulas, né? Falando um pouquinho sobre a propagação de calor, né? Então, a propagação de calor será o nosso assunto de hoje. Tá certo? Então, o que é a propagação de calor? Então, antes da gente falar sobre a propagação de calor, vamos voltar novamente no conceito de o que é calor, né? Relembre aí que eu falei para vocês sobre calor, e eu falei que calor é energia em movimento, energia em trânsito. Então, sempre que você estiver falando de calor, você precisa dizer que há energia em movimento, né? Se a energia estiver em movimento, então você diz que ali existe calor. E quando é que a energia vai estar em movimento? A energia vai estar em movimento quando existirem dois corpos, né? Um corpo que você vai chamar de A, um outro corpo que você vai chamar de B, e a temperatura desse corpo A, ela for diferente da temperatura do corpo B. Então, só existe calor se tiver essa condição, ou seja, a condição para que haja existência de calor é a diferença de temperatura entre os dois corpos. Na hora que há a diferença da temperatura entre dois corpos, vai existir naturalmente, né, uma troca de calor entre os corpos A e B, certo? Então é isso que é calor. Então, entendido esse primeiro conceito de calor, a gente pode entender, por exemplo, né, por que é que sentimos calor ou frio, né? A sensação térmica de calor ou de frio, né? Sempre uma coisa a considerar é a rapidez com que a gente perde ou a gente recebe calor, tá certo? A gente perde ou a gente recebe energia térmica. Se, por exemplo, você sente frio, no momento em que você sentiu frio, é porque está havendo naquele momento uma troca de calor bastante intensa entre o seu corpo e o meio ambiente, certo? De que maneira isso acontece? Então, isso acontece com seu corpo perde calor, com uma rapidez muito grande, certo? Ou seja, o intervalo de tempo usado para que o seu corpo perca uma quantidade de calor é muito pequeno. Então, seu corpo perde calor com grande rapidez. Por isso que você sente a sensação de frio. Então, quando nós estamos sentindo frio, tipo febre, né? É porque o nosso corpo está perdendo calor com uma rapidez tal, né? Que esse processo cria a sensação térmica de frio, certo? Se você sente calor, se você sente a sensação térmica de calor, é porque seu corpo está perdendo calor com uma rapidez pequena, lentamente, no intervalo de tempo grande, certo? Então, você precisa de mais tempo para perder aquela mesma quantidade de calor que você estaria perdendo se estivesse sentindo frio. Então, ao sentir calor, não é porque seu corpo está absorvendo o calor do meio, é porque como você está mais quente, mais aquecido do que o meio, né? E a rapidez com que essa energia térmica sai do seu corpo para esse meio é pequena,
Então a sensação térmica é de calor. Então seu corpo perde calor com lentidão, ok? Então a sensação térmica de frio ou de quentura, digamos assim, tem a ver com a rapidez com seu corpo, com que o seu corpo vai perder esse calor, certo? Bom, como eu estava falando para vocês, o nosso assunto hoje é a propagação de calor, ou seja, é a troca de calor entre os meios, tá certo? Então, quando for falar da troca de calor entre os meios, né, ou for falar da propagação de calor, você pode falar ou você pode verificar que existem 3 formas de propagação. Hoje nós vamos falar de uma que a gente chama de condução, certo? Hoje nós vamos estudar a condução, mas também existe duas outras formas, que são a irradiação, tá certo? Iremos falar numa aula futura aí sobre irradiação, e também existe a convecção, que iremos falar também quando formos falar convecção. Faltou o C aqui. Também iremos falar quando for falar de radiação, certo? A condução falaremos agora porque existem algumas informações importantes que a gente precisa abordar, tá certo? Então hoje nosso assunto será a condução, e basicamente como é que acontece essa condução, tá certo? A condução ela acontece sempre com a presença de moléculas, de partículas, né? De átomos. Então, para que haja condução, na condução, né? É preciso que haja um meio material para que essa troca de calor aconteça. Então, na condução, você vai precisar, para que essa troca de calor aconteça entre o corpo A e B, né? Para que o corpo A e B troquem calor entre si, né? Na condução, é preciso que haja do verbo haver, né? Um meio material, ou seja, é preciso que haja moléculas presentes ali para transmitir a informação energética, a informação do calor, né, de energia, de um corpo para outro, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um bico de Bunsen, né, que é um equipamento que nós usamos muito em laboratório, né, e eu usar esse bico de Bunsen para aquecer uma substância qualquer, né? Digamos aqui, eu coloquei aqui uma barra de ferro, né? Uma barra metálica, né? Então eu peguei o bico de Bunsen, né? E usei para aquecer essa barra metálica. O que é que eu vou perceber, né? Eu vou perceber que nessa barra metálica eu vou ter aqui duas regiões. Então eu vou ter uma região que está aquecida diretamente pela barra, pelo calor gerado pela chama, né? Que eu vou chamar aqui de TA, temperatura A. E aqui na região mais extrema, mais distante da chama, eu vou ter uma outra temperatura que é a temperatura TB, né? Como eu posso imaginar aqui, essa temperatura TA, né, ela vai ser maior do que a temperatura TB, porque essa região aqui da barra está recebendo mais energia naquele momento